Vai começar. Ananda, você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Bom dia a todos. Nós estamos aqui começando a live de hoje e concluindo, né, o 33º encontro da Regional de Ribeirão Preto. E nós estamos aqui super acompanhados da nossa palestrante maravilhosa dessa manhã de hoje, a Sueli Masson. Dá um oi, Su. Bom dia a todos. É com muita alegria que estamos aqui, com a generosidade da Ananda, evidentemente, e muito feliz por ser também participante do 33º encontro da Regional e o primeiro online, primeiro encontro online, não é, Ananda? É É isso verdade, aí, nosso primeiro encontro online. isso mesmo. Bom dia para todos os que estão chegando. Nós estamos aqui para falarmos sobre um tema maravilhoso. E antes da gente começar, nós vamos fazer aqueles combinadinhos, né? Durante a semana, vocês já devem ter percebido que a nossa Valquíria já introduziu para todos nós que nós estamos aqui acompanhados com o suporte. Né? E se a gente tiver qualquer problema, com qualquer comentário, os nossos bastidores estarão fazendo a remoção de alguns comentários que não forem apropriados devido ao hackeamento que estão acontecendo em algumas lives. Então, sintam-se acolhidos, sintam-se embalados nesse amor fraterno e vamos sentir todos esses companheiros da pátria espiritual por esse nosso tema dessa manhã de hoje. Isso mesmo. Nós já estamos com alguns companheiros entrando, nosso querido Aristeu já está online, nós temos a Solange, Ana Maria, Felipe, o nosso Ulisses. Abraço para todos, que todos possam estar aqui com a gente nessa manhã de domingo abençoada. Isso aí, Ananda. Nós abraço vamos a dar... todos. Já estamos aqui com Rosa, com a Armi. O pessoal da Machado está chegando. As outras casas também, hein, gente? Vamos sentindo aí o envolvimento da nossa regional nesse encontro. O legal, né, Sueli, a regional a gente sempre fez um final de semana, né, e nós estamos aqui só no final do domingo, porque nós tivemos durante a semana toda, mas a ideia de ser online é justamente a gente poder encaixar e dar certo esses horários, né, todo mundo poder assistir em diferentes momentos, né. Sim, exatamente. E foi muito bom. Durante a semana, 4 dias, né? E para finalizar, o domingo mesmo, como era de praxe, como é de praxe sempre, né? O encontro da regional. Muito bom. Faltou um pouquinho das nossas degustações maravilhosas, mas o plano espiritual nos recheia, né? Com toda essa harmonia, com todo esse amor, a gente não falta o alimento espiritual. Isso mesmo, sem dúvida nenhuma. É óbvio que nada substitui o encontro presencial, a alegria de ver os irmãos e estar junto com todos, a troca de calor humano, né, de afeto, saudosos, etc. Mas estamos em um momento de prova coletiva e nós, ainda bem que nós temos esse mecanismo, né, de comunicação que não atingimos apenas só as pessoas que faziam o encontro da regional, né? Milhares de pessoas podem acessar a hora que quiserem. Então, só bênçãos, só gratidão e só bênçãos, Ananda. Né? Nós temos que ser agradecidos também pelos momentos de dores coletivos pelos quais nós estamos passando e aceitar, não é? Porque é isso que nós temos nesse momento. Né? Aproveitar aquilo que nós temos nesse momento, que é o que a gente pode fazer e compartilhar, né? Que todos os que estão aqui recebam essas boas energias e compartilhem, né? Porque nós somos essa aliança, né?
receber e fazer essas nossas doações. Nós estamos chegando, nós estamos chegando às 9 horas em ponto. Para aqueles que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos ao nosso último encontro, a última live do encontro da 33º Encontro Regional de Ribeirão Preto. E nós vamos logo, logo dar início, né? Eu acho que a gente vai esperar mais, concluir um minutinho, para a gente já começar a fazer a preparação. E logo na sequência nós teremos a palestra maravilhosa da nossa queridíssima Sueli Maçã. E aqui nós já temos algumas pessoas, a Carmen, a Marta, a Sandra, a Elizabeth, a Rita, a Jaque. Sejam todos muito bem-vindos. E muitos que não deram aí bom dia, gente, vamos compartilhando, vamos escrevendo, vamos fazendo comentário, vamos colocando as nossas dúvidas. Qualquer reflexão que vocês vier a ter durante a palestra, coloquem aqui nos comentários que nós estaremos acompanhando e compartilhando esses pensamentos e somando, né? Juntos, nós somos muito mais fortes. Vamos começar, Su? Vamos? Então, vamos assim, todos nós, amorosamente nos nossos lares, nos aquietar, fecharmos os nossos olhos, quem quiser, vamos nos sentando confortavelmente aonde nós estivermos, no cômodo que nós estivermos, sintamos essa paz, sintamos essa harmonia, que nós possamos sentir a presença do nosso Pai, adentrando as portas e as janelas dos nossos lares, sintamos essa luz, esse sol aquecendo os nossos corações, que nessa manhã nós possamos sentir a presença do nosso anjo da guarda, desse amigo incansável, que caminha conosco, que nos intui, que nos fortalece, que nos encaminha nos momentos difíceis, nos momentos felizes, ele está nos intuindo, ele está conosco. E ele agora, neste momento, segura nas nossas mãos e vai nos mostrando a figura meiga da nossa mãe Maria, Maria de Nazaré, essa mãe que nos cobre com o seu azulino manto, que nos embala maternalmente, nos aconchega, nós que possamos sentir a sua docilitude e com ela, amorosamente, ela vai nos conduzindo até as esferas crísticas, até a presença do seu Filho amado, nosso mestre e irmão maior, Jesus. Que possamos visualizar Jesus, senti-lo, sentir o seu amor, sentir todas as bem-aventuranças que ele nos proporcionou, sentir todas as virtudes, sentir todo o seu acalento que ele nos proporcionou, nos exemplificou, e que nós possamos aprender, crescer, colocar dentro de nós e colocarmos para fora todos esses bons sentimentos. E assim, amorosamente, que possamos, junto a Jesus, junto ao Pai Maior, fazermos a oração do Pai Nosso juntos, para que assim nós possamos dar por início esse momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, e livra-nos, Pai, de todo o mal e toda a prática do mal. Que assim seja, graças a Deus. Que todos vocês possam estar aí felizes em casa, sentindo esse abraço amoroso da pátria espiritual. Todos os que estão chegando sejam muito bem-vindos. E eu agora vou deixar vocês com essa presença maravilhosa e digníssima da nossa palestrante dessa manhã de hoje, Sueli Maçã. Beijos para todos. Bom dia a todos. Novamente, é com grande alegria que nós estamos aqui hoje, no último dia do 33º Encontro da Regional Ribeirão Preto, com um tema que é tocante e, ao mesmo tempo, é provocativo, porque nos tira da nossa acomodação.
eu disse que esse era o primeiro encontro online da regional, né? E em como em praticamente todos os trabalhos das casas que nós estamos participando online, um momento de prova coletiva, como eu já havia dito, mas que nos remete a uma situação de plenitude, porque quebramos paradigmas com essa pandemia, necessários, né, que fossem quebrados realmente, e trazemos a presença vigorosa, nunca antes sentida da forma como essa espiritualidade tem se manifestado nos trabalhos online. Então, aqui, mais uma quebra de paradigma que nós, quando estamos envolvidos em provas coletivas, né, a presença é praticamente física deles. Não é? Nós temos sentido isso claramente. E hoje, provavelmente, não será diferente, com certeza, que sejamos todos nós muito abençoados. O tema do Sermão da Montanha, ele representa um profundo contraste entre o homem profano e o ideal de homem dentro da sua transformação moral. Para compreender a sabedoria das bem-aventuranças, devemos ultrapassar o nosso intelecto, analítico, e abrir a alma para uma experiência intuitiva. Que reino é esse? Como assim reino? Que tipo de reino Jesus falava no Sermão do Monte? O Sermão do Monte foi dirigido, em primeiro lugar, ao mundo no qual os fariseus tinham conseguido extrair, dos ensinamentos de Moisés a essência na vida deles. Se nós vivemos o Sermão da Montanha, nossas vidas serão transformadas, sem dúvida nenhuma. Nossos espíritos serão revigorados e nós seremos perdoados de todas as nossas mazelas, com certeza. O discurso de Jesus não é, na realidade, um mero sermão. Ele mais se aproxima de um manifesto do reino de Deus. Há muitos ensinamentos de Jesus que todos nós conhecemos, mas a essência dos ensinamentos de Jesus está nesse discurso do Monte Galileu, porque ele trata das atitudes do coração do homem, a sua reforma moral, a sua transformação dentro daquilo que lhe é possível realizar. Nas bem-aventuranças, as preocupações materiais, condição social e sabedoria não recebem nenhuma atenção, nada. Jesus esboça por meio de questões que diz respeito ao nosso interior. O Sermão do Monte, ele passa longe daquilo que a gente possa imaginar de terra, cidades, posses. Ele perpassa o coração do homem. Este reino que foi totalmente improvável, provavelmente, foi anunciado no primeiro século, porém muitos estavam despreparados para esse reino. E a gente questiona que é assim ainda nos dias de hoje, mostrando nitidamente que cada um de nós está em um plano evolutivo espiritual. Nós não estamos todos no mesmo plano, nós estamos em planos diferenciados. Não é? As qualidades do cidadão do reino são as virtudes que o homem não recebe naturalmente, nem do ambiente, nem por herança. Aí vem aquela questão. O pai era um santo, a mãe, então, imaculada, mas a criatura como filho, nós temos as nossas perrengas para serem tratadas. Então, por que é assim? Porque nós fazemos escolhas na nossa vida, e essas escolhas estão embasadas em experiências anteriores, experiências prévias, E, às vezes, nós trazemos encargos
pesos muito complexos para que a gente possa imaginar que em uma encarnação nós podemos atingir o reino. Não é? Distintamente, nós estamos numa segunda natureza, que é o orgulho que domina e a ambição que prevalece no coração da humanidade sempre. Talvez a verdade mais importante a ser reconhecida das bem-aventuranças é de que elas não são provérbios que nós podemos usar todos os dias como um manancial nos finais de carta, de mensagens, etc. Não é? Mas sim uma descrição de cada cidadão do reino de Deus. As qualidades são entrelaçadas num tecido espiritual que são inseparáveis. A primeira, ela se liga na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante. Possuir uma é possuir todas. E não possuir uma é, seguramente, não ter nenhuma delas. E como todos os cristãos têm que possuir todas essas qualidades da vida do reino, eles estão também destinados a receber todas as bênçãos que elas trazem. É óbvio, não é? Que aí muitos de vocês podem estar perguntando assim, mas como? Não tem uma, não tem nenhuma? E se tem uma, tem todas? Como assim, se a nossa caminhada é um processo evolutivo, consequência das nossas escolhas e também de um mundo onde a gente vive cheio de dificuldades físicas, morais, intelectuais e de sobrevivência acima de tudo, não é? Então, nós estamos permeando todas elas ao mesmo tempo, mas é necessário atentar para algumas observações que Jesus faz nelas. Não é? Então, nós estamos prontos para receber essas bênçãos, que, como suas qualidades, são componentes de um prêmio, um corpo, a comunidade toda, chamada em uma só esperança. Olha só que coisa fantástica que é isso. Podemos estar separados por mazelas, por falta de ânimo de reconciliação, mas todos nós estamos sendo chamados a uma só esperança, a esperança do reino de Deus. O vazio, não a plenitude, o vazio é a chave da felicidade nas bem-aventuranças. E aí nós começamos. A primeira que vem falando assim, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Jesus começa nessa bem-aventuranças tocando o caráter do cidadão do reino, sua atitude consigo mesmo diante de Deus. Não é o outro, eu. Né? Jesus lia na sinagoga de Nazaré a profecia messiânica de Isaías, de que os pobres, mansos, receberiam a sua palavra, e mais tarde haveria de advertir que o rico não entraria facilmente no reino. Né? No entanto, é verdade que a penúria dos pobres nos traz a humildade, mais facilmente do que a confortável abundância da vida do rico. Mas o relato de Mateus torna evidente, muito evidente, que Jesus não está falando da pobreza econômica. Não é? Pois não é impossível para o pobre ser arrogante e nem para o rico ser humilde. Não é? Esses pobres são aqueles que, possuindo pouco ou muito, têm consciência do seu próprio vazio espiritual. Olha, nós temos que ter a consciência do nosso vazio espiritual. São muitas as vezes que nós nos encontramos no deserto espiritual. E às vezes são desertos de uma vida inteira. Né? Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. E aqui só a gente dá uma olhadinha no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa passagem é do capítulo 7, item 3. É só nós darmos uma olhadinha no Evangelho segundo o Espiritismo, nas bem-aventuranças, nas 4,
bem-aventuranças que Allan Kardec descreve, e nós vamos perceber claramente isso, né? E que não é voltar a ser criança, não é isso, né? Nós temos uma qualidade. Por que nós temos tanta dificuldade para entender os textos evangélicos? Não é? Porque nós lemos rapidamente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque nós temos dificuldade para trazer aquele texto, aquela narrativa para os nossos dias de hoje. Eu selecionei aqui, do capítulo 8, Bem-aventurados os que são puros de corações, o item 19, que em instrução dos espíritos, deixar vir a mim as criancinhas, que o espírito protetor Bordeaux, em 1861, escreveu, né? Nesse último parágrafo, eu não vou ler todo, porque ele diz assim, eu só vou começar. Deixar vir a mim as criancinhas, porque eu possuo o leite que fortifica os fracos. Deixar vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidade do apoio e de consolação. Deixar vir a mim os ignorantes, para que os esclareça. Deixar vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Ensinar-lhes-ei o grande remédio para abrandar os males da vida. Lhes darei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano, possuindo a virtude por excelência, esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e as fecha? O que eu tô querendo? Por que eu li essa passagem? É exatamente isso mesmo. Quem entra no reino dos céus? Não é, eu não tenho que estar na condição de infância para estar lá. Os aflitos, os miseráveis, os que são deserdados, aqueles que são excluídos da sociedade, né? Aqueles que têm a miséria, como já foi falado aqui, a miséria intelectual, a miséria de coração, a miséria de visão, né? Não há necessidade explicitamente aquele que é miserável economicamente. Como muito bem disse o texto, nós temos que refletir sobre essas questões, né? Tanto o pobre pode ser muito arrogante, como o rico pode ser de uma humildade que comove, que cativa e que leva muitos a segui-los. Então, nós temos que entender essas prédicas que, às vezes, nós lemos ao pé da letra, e não é bem assim. Nós temos que entender o significado mais profundo que essas questões nos trazem. Todos aqueles que necessitam de misericórdia, de compaixão, quantas vezes nós não passamos por essas situações? Quantas vezes nós não nos sentimos deserdados, né, frágeis, excluídos, né? Se não é pela presença física, mas é pelo pensamento do outro, né, pela arrogância, por uma série de situações, as quais nós estamos, inevitavelmente, diante dela todos os dias. Não é? Mas vamos lá, segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aí é a mesma questão, não é? As dores, elas podem ter efeitos saudáveis sobre nossas vidas, pois ela nos lembra a transitoriedade das nossas existências. As dores, nos trazem, nos colocam com o pé no chão. São elas que dizem para nós que nós precisamos mudar o caminho da nossa existência, que alguma coisa não está bem, que nós precisamos nos alinhar com as leis eternas. Isso é fundamental, né? O sofrimento chega sempre, e são aflições que são próprias do mundo em que vivemos, são as dores da sobrevivência, uma delas, né? Mas há algo mais nessas aflições, em que não podemos fugir, que são as tristezas as quais nós não fomos procurar, mas que viemos com ela, né? Por escolha, não por necessidade, por escolha. Muitos de nós nascemos com uma tristeza existencial fora do comum, e que, na classificação médica, nós chamamos de depressão e de outras nosologias aí, que não vamos entrar
nesse caráter, porque Setembro Amarelo está chegando, né? Então, mas aqui, né, essa tristeza que às vezes não é bem uma depressão, mas é uma melancolia muito profunda que nós trazemos dentro de nós. O que é isso? Né? E vem para nos alertar que nós temos que mudar a nossa rota. Né? Este alarme acusa-nos frequentemente que estamos em desarmonia com as leis, né, eternas. A consciência nos avisa que estamos dissonantes com o bem e com a harmonia. E que para encontrar a paz é preciso fazer constantemente mudanças, refletir sobre as questões mais sérias da nossa existência. Essa aflição vem também acompanhada pela indiferença da humanidade em relação à dor social que existe, que nós vivenciamos, principalmente nessa pandemia. Basta olhar os números para que saltam aos olhos e nos impacta até aquele que é o mais insensível em relação às questões sociais. Mais de 40 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da miséria. Né? O que é que nós estamos fazendo? Será que nós estamos realmente certos de que levar 1 quilo de arroz lá na casa espírita para a cesta básica é aquilo que eu posso fazer naquele momento? Sim, é aquilo que eu posso fazer, mas eu posso fazer mais? Podemos fazer mais. Necessariamente nós podemos fazer mais. Não negligenciar a presença do pobre quando ele bate a sua porta. E essa sua porta é tanto lá do condomínio onde você mora, onde nós moramos, né? É o portão de grade da sua casa, ou que nos para quando estamos andando, ou então quando a gente para no semáforo. Né? Não fechar rapidamente, olhar mais demoradamente para esse irmão desesperado em todas as suas dificuldades, que às vezes não é apenas dificuldade de existência, de sobrevivência, do arroz e do feijão. Às vezes são dificuldades de doenças crônicas, né, que arrastam milhões a uma miséria instalada e negligenciada por uma sociedade que fecha os olhos para esse tipo de dor social. Nós temos necessariamente que sair pessoas melhores dessa pandemia do que quando nelas entramos. Nós temos que parar e observar qual é a minha relação enquanto pessoa, enquanto cristão, que eu tenho com essa humanidade sofredora. Por que eu estou em uma cidade, em um país, em um mundo atual, onde esta chaga é fundamental nos nossos dias de hoje? Aí entramos na terceira bem-aventurança, né, que fala: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. No mundo de aspereza e crueldade, os violentos e os teimosos, eles prevalecem. Os mansos são sumariamente atropelados, não é mesmo verdade? A mansidão é uma virtude que nós temos que construir no nosso dia a dia. As pessoas que aceitam o reino de Deus têm que enfrentar a construção dessa mansidão dentro de si, né? De ser pacífico, de ser manso, do ser brando. A gentileza de Jesus não o salvou da cruz. No entanto, ele nos ensina que somente a mansidão pode sobreviver. O grande desafio é entender o que é a verdadeira mansidão. Mansidão não é uma disposição natural. Mansidão é uma escolha, é uma atitude para com Deus e para com os irmãos em sofrimento. É a disposição moral mantida 25 horas por dia. E se a gente se atropela, não tem importância, a gente recomeça do início. Mansidão não é indiferença ao mal. Jesus suportou com muita paciência todos os ataques que lhe fizeram, mas ele era decisivo para fazer a vontade de Deus, do Pai, como ele falava. Mansidão não é fraqueza, não há frouxidão nela. Aquele que tinha anjos sob o seu comando descreveu-se como manso e humilde de coração. A profundidade da mansidão em um homem na verdade, ela pode ser medida em proporção direta com a sua capacidade de combater os seus adversários. Jesus não era manso porque fosse impotente.
né? E sim porque tinha um imenso poder de grandes princípios sob controle, né? Seu amor por Deus, pelo Pai e pelos homens em sofrimento, pelos irmãos em sofrimento, né? Ainda que a mansidão do reino derive de uma nova visão de si mesmo na presença de Deus, pobre de espírito, sua ênfase primária está na visão de um homem na presença de outros homens. É a horizontalidade. Nós não podemos entrar numa verticalidade se nós não vivenciamos bem a horizontalidade. Aquele que vive perto de mim, que convive comigo dentro de casa, que convive nos corredores da casa espírita, ou no templo católico, protestante, budista, sei lá onde for, que convive comigo no trânsito, que convive comigo nas calçadas por onde eu ando. Aí Jesus, no Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, diz o seguinte: tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. O duro é entender se meu fardo é leve e meu jugo é suave, não é mesmo? Mas ele nos suscita a ser assim por meio das bem-aventuranças. A bem-aventurança é algo que quando você para estudá-la, que foi isso que eu fiz, não é? De entender o que era o reino e o que era a justiça desse reino, dá umas 4, 5 lives, gente, porque a riqueza é infinita, é infinita. E a compreensão, ela deverá ser gradual, porque nós não temos aparato emocional para abarcar tudo isso na sua grandiosidade. A verdade é essa, né? Ele não toma a força e nem mesmo aquilo que é seu por direito, nem tenta vingar as injustiças feitas a ele, né? Estou falando de Jesus, né? Não porque ele seja impotente, né? Porque ele submeteu a sua causa a um tribunal superior. Jesus fala disso, né? Em vez disso, se preocupa em ser bênção não só para seus irmãos, mas também para os seus inimigos, né? Que no Espiritismo a gente lê sempre os supostos inimigos, não é? Ele sentiu o seu vazio espiritual e anseia por um relacionamento integral com Deus, né? Justiça própria tornou-se um desastre e vontade própria uma doença na nossa sociedade hoje, né? Ele esvaziou o seu coração de si mesmo e o preencheu com Deus e a dor da humanidade, né? Como Jesus, o discípulo, o apóstolo, né, vê em seu mestre o cidadão do reino que se tornou o servo dos servos. E por essa razão, o futuro lhe pertence. E pertence mesmo. E pertence mesmo. Porque quem consegue ser manso, quem consegue abraçar os sofredores de uma maneira positiva na sua vida, sem dúvida nenhuma que o futuro lhe pertence, seja lá com 99 anos, com 45, com 13, com 18, seja lá com a idade que for e em que mundo for, né? O futuro lhe pertence. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Há uma diferença fundamental entre estar de estômago vazio e de coração faminto. Tem uma diferença enorme isso. Até as pessoas mais insensíveis são movidas pela fome do corpo. Entretanto, parece haver poucas pessoas que reconhecem a fome do espírito. Espiritualmente falando, os homens se recusam a reconhecer a falta de significado da vida sem Deus, né? Nem todos os que estão numa terra distante, como o filho pródigo, têm a sanidade mental para confessar: morro de fome, né? Aqueles que têm fome e sede de justiça resolveram enfrentar sua desesperada necessidade pelo que ela é e procurar o alimento que satisfaz. É a escolha, né, que
as irmãs de Lázaro foram submetidas naquele momento em que Jesus chegou para chamar Lázaro, não é? Uma delas se preocupava muito com as coisas materiais, com a complexidade do cotidiano, e a outra ficava em meditação, olhando Jesus com muito carinho, com uma contemplação muito grande, né? A justiça que essas almas deslocadas e oprimidas procuram é a justiça do seu relacionamento direto com Deus através do perdão e a justiça concreta de uma vida que deve ser transformada. Nós sabemos que a nossa vida tem que ser transformada. Nós temos consciência disso. Nós percebemos nitidamente isso, né? Mas é difícil reconhecer, tenho fome, não é mesmo? Deus não está determinado somente a perdoar, mas também a mudar a nossa vida, né? Fazendo-nos participantes da divina natureza. E clamando, disse, uma outra passagem do Evangelho: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Né? Essa é a parábola do rico e do Lázaro, que todos nós conhecemos. O rico passou a sua vida em regalias. Agora, no mundo espiritual, ele tinha sede, sede. O remorso lhe tocava a fundo a alma, né? Tinha sede não do corpo, mas da alma. Era a sede da consolação, da esperança e do perdão. Era isso que ele estava sentindo. Vocês percebem a riqueza que existe nas passagens evangélicas, não é? O remorso abrasava a sua consciência. Ele queria água da vida que Jesus havia oferecido para a samaritana, né? Olha que coisa linda, né? Essa necessidade de Deus expressa por Davi também, quando fugia de Saul, lá no Antigo Testamento, né? E ele dizia: minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja numa terra árida, exausta e sem água. Esse é o Salmo 63. Jesus diz: aqueles que anseiam pela justiça estão destinados a conhecer a transcendência, satisfação e paz. Serão fartos, né? Serão abundantes, serão cheios de alegria, de bênçãos, de ânimo para combater todas as mazelas que existem na sua existência e na existência do outro, né? Jesus diz que o relacionamento com Deus tem que ser mais do que um interesse vital. Ele tem que se tornar a paixão dominante da nossa existência. Na quinta bem-aventurança, né, ele diz: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Essa é uma misericórdia seletiva e inconstante, né, que não se baseia no princípio e não é uma disposição decidida do coração e do caráter. O mesmo homem que é capaz de compaixão ocasional, né, ocasional, está chegando a época do Natal, é isso que é ocasional, né? Ainda acha o sofrimento do outro incômodo, incomoda alguém bater na porta, meu Deus, de novo pedindo, né? Ou então no semáforo, nossa, mas por que esses meninos estão aí, não é mesmo verdade? Acha os incômodos do outro, o sofrimento do outro incômodo e a vingança muito doce, né? É aquele lado obscuro que a maioria de nós traz. A misericórdia de que Jesus fala vem da percepção profunda da necessidade desesperada que a pessoa tem da misericórdia, não simplesmente da dos homens, mas especialmente a de Deus, né? Aqui eu coloquei uma outra passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento do perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Capítulo 10, item 4. Essa é uma misericórdia que mostra compaixão para com os desamparados e estende o perdão até mesmo àquele que repete a ofensa.
Não foi isso que Pedro perguntou? Mestre, Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão? Até 7 vezes? E o que Jesus responde a ele? Não é? Essa compaixão não é inspirada pelas atraentes qualidades do ofensor, mas se eleva de nosso sentido de gratidão por aquela misericórdia que Deus tem nos mostrado. Nós também não éramos atraentes quando mandamos Jesus para a cruz, e, no entanto, Deus nos acolheu, né? Jesus nos acolheu. Jesus nos acolheu. Né? Uma das maiores expressões desse tipo de misericórdia é o seu interesse sem egoísmo por um mundo doente, fraco, sem rumo e sem atrativo. Né? Às vezes a gente, em desamparo, a gente pergunta o que Jesus, com a sua hierarquia espiritual, viu nessa terra de deserdados que somos nós, não é? Mas ele viu possibilidades ali. Ela é a força, essa misericórdia é a força motora na pregação do Evangelho. A misericórdia para com os homens é uma evidência do espírito penitente, ou seja, do espírito que reflete, que ajoelha diante do universo e pede clemência a nosso Senhor Jesus. Os cidadãos do reino vivem entre seus companheiros, não como um arrogante espiritual, mas como homens perdoados e que perdoam. Na sexta bem-aventurança, fala assim: bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Aí pega o bicho, né? Os puros do coração são os bem-aventurados, os absolutamente sinceros. E não é para com o outro, é para comigo mesmo. Olhar para o lado obscuro que nós temos. A nossa alma, muitas vezes, fica obscurecida pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, nada elevados. Né? Nós caminhamos milhas com o nosso inimigo. Quantas vezes a gente caminha anos-luz com o inimigo, e quando a gente está lá, já pronta para uma descida vertiginosa, a gente percebe e retoma o caminho de volta. É isso que a bem-aventurança pede para nós. Né? Então, Jesus fala da pureza de uma devoção sincera, uma atitude que é possível para todos nós. Possível. A verdadeira visão de Deus não será concedida aos astutos e calculistas, mas àqueles que são absolutamente honestos e sinceros de coração para com Deus e para com o seu irmão. Eles verão a Deus, mas no pleno entendimento de um íntimo relacionamento com Ele. Quanto mais se procede à limpeza espiritual, mais se sente a sua presença. O que é isso? No livro dos médiuns e no livro A Gênese, Allan Kardec fala muito sobre essa limpeza perispiritual. E essa limpeza perispiritual, na verdade, são as nossas escolhas que nós vamos fazendo ao longo da nossa existência. E se as escolhas são boas, o nosso perispírito vai clareando, vai se tornando translúcido e mais chegamos perto das regiões sublimes, das regiões crísticas, das regiões inomináveis para o nosso entendimento hoje. Então, é um processo gradativo, passo a passo. Caminhou anos-luz com o inimigo, retoma. Esse retomar, começar do zero novamente, é o pedido de perdão a Deus, o pedido de perdão a Jesus. Olha, eu estou pronto para recomeçar. Bem-aventurança é um processo gradativo, que cabe a cada um de nós fazer. E podemos, assim, afirmar que todos somos bem-aventurados, cada um dentro da sua faixa de entendimento. No Antigo Testamento, encontramos a pureza de coração para ver Deus, quando Davi pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? E ele ouve a resposta: o que é limpo de mãos e puro de coração. Aí eu peguei uma outra passagem do Evangelho que é muito elucidativa e bonita. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias,
que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não porém homens de bem. Não basta se tenham as aparências de pureza, acima de tudo é preciso ter a do coração. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 10. E aqui vamos para a 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados os artífices da paz, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não se trata de pacificadores das mazelas comuns que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Aí vamos dizer que é o nível 1 da pacificação. Mas aqui nas bem-aventuranças, Jesus está falando de outra situação. Está falando que não se é uma pacificação no mais alto sentido de trazer os homens à paz de Jesus. E aí a gente, quando faz a preparação lá nos nossos trabalhos, a gente chega em Ricardo e Ismael, propagadores, da paz e do evangelho em todo o território nacional, América Latina, não é? E aí a gente tem que ir mais profundamente nas questões. Podemos ser pacificadores nas mazelas do nosso dia a dia. Esse é o primeiro nível, e que bom que nós atingimos esse primeiro nível. Mas aqui, nas bem-aventuranças, Jesus está pedindo algo mais, que a gente saia e leve a paz do evangelho ao mundo todo. Essa é a função do discípulo. Essa é a função do verdadeiro cristão. Levar a paz. Meu jugo é leve e meu fardo é suave. Não foi isso que ele disse? Pois é. Quem é esse bem-aventurado aqui? São aqueles que passaram por todas as outras bem-aventuranças e conseguiram entendê-las em seu sentido mais profundo. Os verdadeiros pacificadores são aqueles que eles mesmos estão em paz com Deus e com os homens, e que pregam no mundo um evangelho de paz e reconciliação. De paz e reconciliação. Não há outras pessoas que possam ser chamadas de filhos do Deus da paz do que aquelas que vivem a paz que o mundo não pode dar. Quando os homens estão reconciliados com Deus e a paz do Cristo impera em seus corações, o espírito de compaixão, de mansidão, perdão, produzidos nele, possibilita a reconciliação com todos os homens. É um percurso. As bem-aventuranças é um percurso, é uma trajetória, e que não se completa em uma encarnação. Ela é ao longo da nossa história de processos reencarnatórios e reencarnatórios, para que nós possamos chegar nesse reino que está no nosso coração. O reino não é um lugar circunscrito, não é uma estação ou um spa onde Jesus acolhe todo mundo. Venham aqui que vocês vão se sentir bem para a próxima semana. Não é isso. As bem-aventuranças, o reino de que Jesus fala, é o nosso coração, é o nosso intelecto que trabalha incessantemente para que essa condição se realize. E quem traduz melhor isso que não seja o filho pródigo, que saiu, estava muito farto, estava cheio daquela fartura e foi em busca de outras experiências. E que nós podemos fazer isso mesmo. E fazemos, tanto é que nós estamos aqui. Fazemos experiências 1000, a gente pode sair, não quero mais isso na minha vida, estou cansado disso, estou tão cheia de ir lá na casa, fazer isso, fazer aquilo, cuidar daquilo. Não, quer sair? Sai, vamos sair. Sai, vamos fazer outras experiências. Mas ter a humildade de quando sentir aquela fome espiritual, de retornar à casa do Pai. É isso que o filho pródigo nos mostra, e o Pai abriu os braços para o acolher. O irmão que ficou lá, o que ele fez? Ficou sentido, magoado, ficou de bico pendurado, porque onde já se viu? Eu estou aqui com o Senhor durante todos os dias trabalhando, e o que esse pai diz? Não é? Esse estava perdido e retornou à minha casa.
não é? Então, lembrando novamente que Jesus fala que ele veio para as ovelhas perdidas e não para aqueles que já estão curados, né? Nós temos que ir além da borda. Ir além da borda significa parar com esses milindres que nós temos na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual. Nós temos que avançar, né? Ser pacificador é diminuir a distância. Estar aqui diante dessa bem-aventurança, né, que pede um ciclo de grau evolutivo máximo, porque é a questão do filho pródigo. Nós somos os filhos pródigos. Continuando, porque depois eu volto nisso de novo. Meu Jesus Cristo, olha a hora. Nessa bem-aventurança, encerra-se o ciclo evolutivo máximo considerado como passo do caminho da perfeição. Os pacificadores são chamados filhos de Deus. É o retorno do filho pródigo à casa do Pai, né? E que nós vamos nos harmonizando devagar, na medida das nossas possibilidades, na medida do nosso entendimento intelectual e emocional. E não é simples isso, né? Não é simples. A reforma íntima é algo que se faz aos poucos, que se faz milimetricamente. Ah, eu não consigo, porque isso. Para de chorar e trabalhe, trabalhe. Está cansado? Trabalhe, trabalhe, comece a trabalhar novamente. Se envolva. Então, ontem, até no estudo da irmã, nós tivemos um capítulo sensacional. E uma das trabalhadoras, né, quando eu falava sobre essa questão de que nós tínhamos que nos envolver, e ela perguntou assim, mas e quando o excesso nos acumula de tal maneira que nós não conseguimos dar conta? Então, aí são sempre, né, dois olhares, duas visões. Uma é aquela da quantidade, mas não é esse aspecto que aqui nas bem-aventuranças e nem lá no livro da irmã se era falado. A questão se você não está bem naquele trabalho, trabalhe mais as questões que te impedem de se aproximar dos irmãos. Trabalhe a aproximação, trabalhe o seu milindre, o seu orgulho, a sua vaidade, a sua arrogância, porque nós somos tudo isso ainda, infelizmente, né? E esse retorno, sem dúvida nenhuma, à casa do Pai, é a questão fundamental do filho pródigo, né? Então, nós não vamos conseguir vivenciar as bem-aventuranças já nessa encarnação completamente. Nós estamos a caminho da luz, como Emmanuel diz sempre. Na 8ª, ele diz assim, bem-aventurados os que padecem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui Jesus fala da justiça, e daí depois Mateus explana isso com uma delicadeza e uma perfeição fora do comum, a justiça de Deus. Se der tempo, eu entro um pouquinho nessa, senão não. Aqui é uma conclusão surpreendente, né? Os pacificadores se tornaram perseguidos, né? Jesus, já tendo tratado da atitude dos cidadãos do reino para com Deus e para com ele mesmo, volta-se a considerar a atitude do mundo para com os discípulos, né? E a gente podia se pensar assim, mas o que Jesus descreveu que seria recebido com grande regozijo no mundo, um povo humilde, descuidado de si mesmo, porque dedicado às necessidades do outro, né? Agora Jesus revela que eles provocarão o ódio e uma animosidade de grande amargura no mundo, né? Por quê? Jesus nunca escondeu dos seus seguidores as realidades do sofrimento. A sua candura sempre esteve presente naqueles que o procuraram. Ele insistiu para que aqueles, mesmo em seu ardor, calculassem a despesa, né? Não quer que sejam discípulos por ingenuidade, mas sabedores de que deverão e poderão sofrer grandes provas espirituais, né? E que nem choques inesperados destruam a sua fé. Ele falou francamente para os seus discípulos que haveria um momento de que eles teriam que sofrer, pudessem saber que era exatamente como ele havia dito para eles, né? E, na verdade, quando Jesus faz essa promessa da glória do Mestre, são igualmente seguras, porque quem fez a promessa é fiel, ele é fiel. E disse que nós estaríamos junto com ele, né, quando atingíssemos a plenitude das bem-aventuranças.
Mas qual é a causa dessa perseguição? Os discípulos escolheram ser justos num mundo injusto, num mundo material, né? Incomoda a pessoa mansa demais, pacificadora, né? Então, é assim mesmo, fazer o quê? Os discípulos do Senhor deveriam regozijar-se diante de uma oposição que revela que o espírito e o caráter do seu Salvador foi visto neles. Né? E não é bom isso, gente? Isso é ótimo, né? Aquele que sofreu tanto por amor dele, né? Mas, acima de tudo, eles deveriam regozijar-se porque o seu sofrimento não é vazio. E na nona bem-aventurança, né? Jesus diz o seguinte: bem-aventurados sois vós quando vos injuriardes e perseguirem e com mentira disserem contra vós todo gênero de mal por minha causa. A perseguição por causa da justiça aqui tem um outro sentido, né? Que é a questão da parábola do filho pródigo que volta à casa do pai. A cada retorno, nós aprendemos um pouco mais, não é? A cada vez que a gente desencarna e volta para o plano espiritual, nós levamos uma carga de experiências, sejam elas positivas ou negativas, depende das escolhas que nós fizemos, né? E quando a gente chega lá, a gente é colocado diante do nosso processo reencarnatório, evidentemente. Somos convidados a rever tudo, a trabalhar lá, mas teremos que voltar. Essa acomodação no plano espiritual é necessário para que o espírito também se refaça. E daí a gente volta nas novas reencarnações, quando isso é possível. Ficar de mão levantada assim, oh, olha eu aqui, estou querendo, né? Não adianta, não é? Porque é isso mesmo. Então, novos desafios e novas aprendizagens a cada nova reencarnação. É uma benção, gente. Reencarnação é uma benção, né? De esclarecimento, de purificação, a espiral evolutiva nunca finaliza, nunca se fecha. Olha que coisa fantástica que é isso. Né? Estamos, talvez, lá embaixo na espiral, não interessa onde eu estou, o irmão esteja, né? A questão sempre é olhar a sua evolução espiritual e perceber que nós podemos entrar nessa hélice gigantesca e ir nos confins do universo, porque a evolução é infinita. Passamos de filhos pródigos pelos estágios da aflição, mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia, pureza e paz, até chegar à condição de pacificadores numa trajetória crescente e evolutiva, incursionada pelo processo das várias reencarnações. A cada experiência, voltamos à casa do Pai, né? De muitas moradas, por sintonia vibratória, com mais maturidade. Percorrendo todas as bem-aventuranças, e em cada uma delas, vamos progressivamente nos libertando dos equívocos pelo conhecimento, pelo intelecto e pelo coração. Não há término nessa jornada. A cada etapa vencida aqui na Terra, ou em outras encarnações, voltamos à casa do Pai como filhos pródigos, como espíritos em aprendizagem, prontos para um novo recomeço. As bem-aventuranças constituem um processo multimilenar da humanidade na busca de si mesmo dentro de conquistas assimiladas. Dentro dos próprios limites, o discípulo será a luz do mundo, o sal da terra, e será feliz, mesmo sendo perseguido. Né? E aí, Jesus entra em acordo sem demora com o teu adversário, aquilo que eu já falei, né? Mateus capítulo 5. Né? E aqui tem uma lição grandiosa, né? Que Jesus ele entende como que é necessário acertar os nossos equívocos com os nossos irmãos fora do tribunal. Aquele acerto, sabe, que a gente faz, que vai até o outro e conversa, pede uma parte, né? Não é isso que o Evangelho pede? Então, Jesus diz isso, né? Porque é necessário, de modo a escapar dos caprichos dos juízes corruptos, seria não só tornar sem significado as palavras do Senhor, mas também pô-las em desacordo com o seu contexto. Jesus, ainda tratando do assunto dos pecados contra os outros,
Não é o que o outro fez para mim, é o que eu fiz para o outro. Essa é a questão aqui. Essa é a questão. O adversário não é aquele que fez alguma acusação sem base contra você, mas alguém a quem você ofendeu, defraudou ou difamou e cuja causa é justa. Então, veja bem, não é o que o outro, vou sair desse milindre. Se o outro fez, isso é problema dele. O acerto vai ter que ser dele. Por que a gente tem que ficar com aquela cara de James? Não é mesmo? Com aquela cara de que está arrastando 68 boi das costas, caminhão de outras coisas que a gente carrega, porque o outro fez. Isso é orgulho, é melindre em excesso. Né? Se são causas de ética, podemos até nos afastar. Se são causas de difamação, mesmo aí, a gente tem que olhar o que você fez para que acontecesse isso. Não fez nada, então deixa outro, deixa outro. Não caminhe com o inimigo nesse sentido, porque ele pode levar ao tribunal. E aqui os tribunais que Jesus fala, hoje nós sabemos, né, são os nossos obsessores, aqueles que esperam a nossa reencarnação para vir perturbar de forma aterradora o nosso cotidiano, não é? Aí Jesus diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, né? Essa é a destinação dos cidadãos do reino, serem o sal e a luz da vida. Jesus advertiu ainda os seus discípulos que também teriam que perder o mundo que eles pretendiam preservar. Como nós não podemos viver isolados, nós temos que ir em busca de fazer o quanto mais e o quanto melhor nós pudermos, dentro da nossa capacidade, dentro da nossa disponibilidade de tempo, fazer mais. Essa pandemia está nos trazendo essa reflexão. Né? O reino, podemos estar cansados como Jesus esteve, mas jamais permitir que o nosso cansaço nos afaste das necessidades dos outros. O reino pode verdadeiramente ser uma cidadela contra o vazio, mas tem que ser o refúgio para o sofredor, aquele que sofre. Nós temos que lembrar disso. Se o sal vier a ser insípido, os cidadãos do reino, ainda que mergulhados no mundo, jamais devem tornar-se mundanos. A paixão pela justiça é que deve fazer diferença. Se o sal não salgar, que utilidade terá? Qual é a nossa função dentro da nossa sociedade? Se forem feitas concessões ao mundo, se perdemos o respeito, se ganhamos círculos sociais agradáveis e rituais vazios, também vamos nos tornar sem valor, insípidos, sem salgar absolutamente nada. Tão importante como é para o cristão adorar a Deus, de acordo com a sua vontade, exaltá-lo também o é pela paciência, pela aprovação individual, familiar e coletiva a qual nós estamos passando. Né? Estar pronto para vivenciar as dores coletivas de forma equânime, de forma equilibrada, porque assim nós poderemos estar mais atentos, mais perspicazes àquilo que o plano espiritual está querendo nos falar diante das provas coletivas. Né? E aí, para finalizar, eu vou ser rapidamente, porque eu acho que o meu tempo já está quase esgotando. Né? Se nós ganhamos a vitória sobre o sistema mundano de orgulho, de materialidade, isso certamente aparecerá. E Deus, não nós, será glorificado. Né? E aí, mais assim, especificamente para finalizar mesmo a mensagem do sermão, não é tão desafiadora como é a pessoa de Jesus, do seu pregador. Não é? A questão principal não é o que você pensa do sermão, mas o que você pensa do mestre. Né? Não há, talvez, nenhuma abordagem mais cega do sermão da montanha do que aquela em que a gente acha que é apenas aquilo que eu falei lá no início da live, né? Que é uma série de frases legais e bonitas que a gente pode colocar nas agendas ou então no finalzinho das mensagens. Né? É além disso, muito além disso. Né? É um grande avanço
a verdade que nenhum ensinamento nos evangélicos apresenta um quadro compulsivo do Divino Cristo, como faz esse memorável discurso galileu. Os primeiros ouvintes foram tocados pela autoridade de Jesus, que era diferente dos escribas e especuladores. Com segurança, lançou o fundamento de um reino celestial. Não era só estilo, mas substância, essência de vida. Né? Ele era o Cristo, o Messias, que estava destinado a cumprir o eterno propósito de Deus. E ele afirma que ele não veio para destruir as escrituras do Velho Testamento, mas ele veio para ser consumação dos tempos. E aí é que entra a justiça. O que é a justiça? Né? A justiça é exatamente uma narrativa onde Jesus acrescenta valores, e valores extremamente atuais, às questões mosaicas que Moisés havia colocado no Antigo Testamento. Né? Então, e ele diz que ele veio para cumpri-los. Diz ser a consumação dos tempos. O alfa, o ômega, ele reivindica não somente ensinar os homens a eterna verdade, mas ser o governador divinamente empossado de seu destino. Né? Ele claramente se retrata como aquele que se levantará no fim da história e presidirá sobre a disposição das almas de todos. É a Jesus que nós temos que prestar contas, todos os dias. A gente aprende isso lá na escola, né? Mas depois vai um dia após o outro, parece que a coisa vai ficando obnubilada, né? Mas é a Ele que nós temos que prestar contas, daquilo que nós fazemos, dos passos que nós damos. Né? Tudo girará em torno da resposta que cada um de nós der a esse mestre querido. Né? Os ensinamentos dele não são conselhos prudentes para alguma temporada, né? É para a eternidade. É isso que nós temos que entender. E ele quer que nós entendamos isso. A espiritualidade está aí para provar, para legitimar o pensamento, os sentimentos que Jesus trouxe para nós enquanto estávamos aqui. A verdade eterna está sobre o monte, mas apesar de toda a sua grandeza, o pregador eleva-se acima do seu sermão. Ele é o Senhor e está destinado a ser o juiz de todos. Se rejeitamos o ensinamento, o risco é nosso. É completamente nosso. E aí a gente fica, né, séculos e séculos na mesma condição, estacionado, vira para um lado, vira para o outro, não sabe mais o que faz da vida. Não pode saber mesmo, né? Porque está renegando todas as condições possíveis, está fazendo o quê das coisas que estão aprendendo, que nós estamos aprendendo? Né? Estamos bisbilhotando somente, estamos lá na sala de aula das escolas apenas para vamos ver mais uma aulinha? Ou vamos dar mais uma aulinha? Né? Nós temos que refletir. O nosso discurso geralmente fala daquilo que está cheio no nosso coração. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Né? O sermão não termina com uma ordem imperativa, mas com um insistente convite. Né? Aquilo que voltamos aqui na questão do filho pródigo. Né? Você pode estar morrendo de fome, mas a casa do Pai está aberta para nos acolher. Jesus proferiu um chamado a uma revolução espiritual que nos toca e nos transforma. É um chamado e temos de decidir por nós mesmos como responderemos a esse convite. Né? As consequências dessa decisão, como o pregador frequentemente diz, quem tem ouvidos, ouça. Não é? E para finalizar um pouquinho, e como eu disse, não dá tempo, e não dá mesmo, porque eu acho que já estou estourando, já estourei, mas só para a gente perceber um pouco o que seria a justiça dentro desse reino. Né? E lembrando que o reino está dentro de nós. Até vou ler, que é para não ficar divagando. Né? Jesus vem adicionar a antiga lei. Jeremias disse que a nova lei deveria não ser escrito em pedras, mas no coração do homem.
não os atos externos, mas o interior da consciência do homem. Por isso, ela é o aperfeiçoamento da lei antiga de Moisés. Daí Jesus ter dito: se a vossa justiça não superar a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. A gente não entra mesmo, a gente não consegue acessar, não é? A nova lei manda remover as causas dos homicídios. As causas dos homicídios são linhas e linhas de provocações, de xingamentos audíveis e mentais, que criam por meio de fluidos as cenas dramáticas que depois, em muitos casos, se consolidam no plano físico. A ela, a mágoa, a ira, os ressentimentos constroem barreiras imensas ao sentir-se em paz. Apressa-te em concordar com o seu adversário. Só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de como é essa lei que existe, que Jesus propõe logo após a citação e a narrativa das bem-aventuranças. Eu acho que era isso que eu tinha para colocar para vocês. Quer dizer, teria que colocar mais, mas me disseram que era 1 hora só. Então, fica para outras oportunidades. Agora, se tiver algumas questões, Ananda? Bom dia para todo mundo que não me viu no comecinho. Su, a gente não teve nenhum questionamento. O que nós tivemos foram alguns comentários ao longo da live, que, por sinal, foi maravilhosa. Todo mundo aqui está com sentimento de gratidão. Eu vou ler algumas só para a gente, para Su, se quiser fazer algum comentário. O Florinsval nos proporcionou a seguinte reflexão: todos nós estávamos lá na época e não demos importância. Agora viemos recapitular na escola Aprendizes do Evangelho. Esse foi exatamente. Lembrando nitidamente de que a escola de aprendizes é o pilar da transformação do ser. A finalidade precípua da escola é essa, a melhoria do ser, a busca da paz e o encontro com esse reino. A próxima questão, ponto de vista, foi da nossa companheira Magda, que trouxe que nós precisamos ler o Evangelho com emoção, quer dizer, com o coração, com toda essa amorosidade. Mais pessoas agradecendo, privilégio de ouvir palavras de Jesus com esclarecimento da nossa amável Sueli Mação. Juliana. A Neide nos trouxe: Jesus nos mostra com amor o caminho, a verdade e nos direciona na verdadeira vida. Isso mesmo. Bem-aventuranças é praticamente um roteiro, de como nós podemos melhorar, crescer, evoluir. O nosso querido Aparício nos trouxe: é muito difícil olhar a discordância e não julgar. É realmente necessário muito esforço pessoal. Aparício, querido, a estrada é longa, você não tenha dúvida disso. Mas, como eu disse, a importância das bem-aventuranças é que é uma trajetória infinita. Nós nunca vamos finalizá-la, porque o merecimento de estar em contato com essa realidade, ela tem que ser de uma gratidão fora do comum da nossa parte, porque nós estamos diante daquilo que nós podemos imaginar como o absoluto, caminho da perfeição. E é a verdade, é o caminho da perfeição. É fácil? Não, ninguém disse que seria fácil vir aqui e viver tudo isso que está sendo proposto, Principalmente atravancar com tantos inimigos interiores, mais interiores do que exteriores. É mais interno, é mais a nossa cabeça, é mais o nosso coração, é a nossa baixa autoestima, é a nossa falta de olhar para as nossas potencialidades e colocá-las em prática dentro da casa onde nós trabalhamos. Se apresente projeto, converse, divulgue, vamos nos reunir para fazer o nosso melhor. É mais dentro de nós o problema, querido Aparício, do que fora de nós.
É claro, evidente, que eu sei que você já vai citar algumas outras coisas, eu vou adiantando que nós vivemos numa sociedade excludente, preconceituosa, né? E isso marca profundamente os processos reencarnatórios desse país. Não só dele, mas como nós vivemos aqui, estou falando do Brasil, né? Nós manchamos o solo desse país com o sangue dos escravos que nós trouxemos da, da África, né? Eu falo escravo, mas na verdade são irmãos nossos que se transformaram. Nós transformamos esses irmãos em escravos. Isso é uma exclusão que não tem nome para isso. Não tem nome para isso. Além de outras exclusões que não cabe mais aqui falar por causa do tempo, eu acho. Né? Mas vamos lá, Amor. Próximo comentário da nossa querida Elizabeth, que diz: frases que ficam no vazio se não tivermos desenvolvido robustamente o amor. Sem ele, todo o ensinamento fica no plano da teoria, um discurso inviável e utópico, como até hoje insistem não poucos estudiosos. É isso aí. Amor, amor É isso aí. Sem dúvida nenhuma, Isabel, sem dúvida nenhuma. É isso mesmo. Mais uma da Neide: gratidão pelo aprendizado, onde nós temos de ter coração aberto para entender as palavras do nosso Mestre Jesus. Isso. Neidoca, querida. Eu acredito que foram essas mesmas. As demais que nós estamos tendo aqui é gratidão. E para fechar, nós temos aqui até um comentário dos bastidores o agradecimento para todo mundo que participou aí desse nosso encontro, né, ao longo dessa semana, que estão aqui conosco até agora. Gratidão por todos os que palestraram, pela Su que está aqui conosco nessa manhã, por todos os companheiros. Vamos agora caminhando para o ritmo final? Sim, vamos. E agora eu gostaria assim, de fazer as vibrações desse último dia do 33º encontro da edição do encontro da Regional Ribeirão Preto, né? E agradecer amorosamente ao convite que me foi feito e que eu abracei assim com uma generosidade não muito presente na minha vida. Abracei com muito carinho mesmo, porque eu sabia que ia acontecer muita coisa no percurso da preparação dessa live. E aconteceu realmente. Né? Então, é um momento de gratidão, vamos nos fazendo uma compunção no nosso coração e na nossa mente para as vibrações finais. Antes, porém, eu gostaria de ler o trecho que eu selecionei aqui do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, para que a gente finalize com as vibrações que eu vou fazer, eu prometo que eu serei rápida. Se tendes o amor, tende tudo o que se pode desejar sobre a terra. Possuireis a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem, poderão vos arrebatar. Se tendes o amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e as ferrugens não podem atingi-lo. E vereis se apagar insensivelmente de vossa alma tudo o que pode manchar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia, e semelhante ao pássaro que plana nos ares e não se lembra mais da terra, subireis sem cessar. Subireis sempre, até que a vossa alma embriagada possa se saciar de seu elemento de vida no seio do Senhor. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, Instruções dos Espíritos, item 19. Último parágrafo. Esse é a chamada do plano espiritual para nós, para todos os discípulos, para todos os cristãos. Não é? Então, agora, neste momento, vamos nos envolvendo com a equipe espiritual que esteve presente
em todas as lives dessa semana, contribuindo com o 33º Encontro Regional Ribeirão Preto. Agradecemos especialmente a todos os participantes que estiveram conosco neste memorável encontro. Quando foi decidido por este encontro online, o que veio escrito no convite foi para não deixar passar batido. E eu gostaria, queridos irmãos, que percebessem que para não deixar passar batido, o que aconteceu nesta semana, não há tempo para explicar e nem para narrar, mas gostaria de deixar claro a todos vocês que estão aqui conosco neste momento, que foram grandes vitórias contra o mal, contra a pandemia que se alastra, contra a desmotivação de um povo sofrido para seguir as regras. Pedimos também que estejam sempre alertas, no sentido de estar pronto para ouvir, pronto para agir, pronto para meditar e abrir o coração para novos projetos que estão prontos para serem lançados nesta regional. Estejam abertos, meus queridos filhos, estejam prontos, em situação de prontidão, como Ananias disse ao Divino Mestre: estou aqui, estou pronto, vamos seguir em frente, vamos fazer valer a proposta das bem-aventuranças e de todas as mensagens vindas durante as lives dessa semana. Que nosso Senhor Jesus nos abençoe e nos proteja, que todos os países possam aurir os benefícios do que aconteceu nesta semana, nesta cidade. Vamos envolver com muito amor todo o universo, todos os planetas em formação e os que já estão sendo destruídos. Vamos envolver todos os hospitais do Covid-19. Vamos envolver os médicos, os trabalhadores da última hora, os hospitais, mantidos pelo trabalho humilde dos servidores, dos profissionais da limpeza, da enfermagem técnica, dos transportadores, de todos, dos pesquisadores. E vamos pedir a Jesus a clemência e a misericórdia para a finalização de uma vacina que possa vir liberar todos nós novamente para o trabalho presencial. Mas enquanto isso não acontece, estamos com cada um dos trabalhadores das casas espíritas junto, em online, especificamente junto com aqueles que não têm acesso, que não podem adquirir uma internet melhor, que não têm condições de trocar o seu dispositivo. Alertem para isso. Animem os irmãos a fazerem sozinhos, se for impossível, no horário dos seus trabalhos, para que a corrente se fortaleça cada vez mais em todos os momentos da nossa existência. Um agradecimento especial a todos os diretores das casas espíritas, ao diretor desta regional, a direção dessa regional, que sempre esteve aberta para todos os propósitos e projetos adquiridos por força, por estudo, por experimentações. Que nosso Senhor Jesus abençoe a todos. Tenhamos uma semana de muita paz, de muita alegria e de muita essência de nosso Senhor Jesus. Que assim seja, graças a Deus. É isso aí. Um beijo a todos. Obrigada a todos. Beijo a todos.
E até a próxima, se Deus quiser. Lembrando que vamos começar Setembro Amarelo. Um abraço a todos. Semana que vem.